Salve, salve, alunos! Agora é comigo. 5 minutos de revisão. Acabamos de estar falando com vocês aí sobre o sistema feudal. Fantástico. É uma aula excelente. Vocês vão entender essa formação desse período, século V ao XVI. E isso vai se propagar para a Idade Moderna, que vai ser muito rápido. Vai chegar à Idade Contemporânea até os dias atuais, tá bom? Para a revisão, joga no quadro. Feudalismo e a sua transição, parte 1. Foi o que nós já falamos agora há pouco para vocês. Abordamos sobre o sistema feudal, lembram? Foi dito que o sistema feudal, ele não foi idêntico em toda a Europa. A América teve sistema feudal, professor? Não teve. Tá bom? O poder político estava dividido entre os senhores feudais e os reinos. E eu falei, alguns reis irão se tornar senhor feudal. Tá bom? Porque já tinha uma estrutura, tinha castelo, tinha segurança, etc. O senhor feudal, ele era uma autoridade absoluta da sua terra ali, ó. Ele fazia de tudo, detendo os poderes da administração geral, juiz e chefe militar. Ele era o cara. Disse de passagem, aluno, que quando o rei estivesse passando pelas terras dele, você deveria dar de comer, de beber e de dormir para ele, sabia? O que é o feudo? A terra. Para essa terra, senhores, eu tenho aí a figura do sucerano e do vassalo. O sucerano, ele devia proteger militarmente seus vassalos e dar-lhe a assistência jurídica. Olha que legal. Já o vassalo deveria prestar serviço militar ao seu sucerano, libertá-los caso fosse aprisionado pelo inimigo. A transmissão do feudo era realizada numa cerimônia solene, com juramento de fidelidade. Inclusive, rolava até um beijo em pescoço, não. Rolava um beijo no rosto. Tá? Eu ia falar um beijo no pescoço. Opa! O beijo no pescoço ia ser um cheirinho, não pode ser cheirinho, não, tá? Lembra que ele pegava um tapa assim na cara? Ei, fica esperto, tá? Fica esperto. Na sequência, os principais estamentos, as principais classes sociais. Então, eu tenho aqui o rei, eu tenho o clero, eu tenho a nobreza, eu tenho o povo, tá? O servo lá embaixo. Veja, ninguém subia ou descia da sua posição de origem. O cara nasceu rico, ele morre rico. O cara nasceu pobre, ele vai morrer? Pois é isso que você sabe. Olha lá, existiu também os servos, os vilões, que eram homens livres. Os ministeriais, que administravam os feudos, em nome dos proprietários. Os laranja, né? Por último, eu tenho o rei. Aí, no rei, eu tenho aqui as classes, a nobreza, o clero e os servos. Quem era a nobreza? Eram proprietários de terras que se dedicavam às atividades militares, a caçar, né? Tudo isso voltado para a arte militar, né? Já o clero, ele era constituído por membros da Igreja Católica. Aí destaca-se o alto clero e o baixo clero. E o servo, professor? Constituíam a maioria da população camponesa, realizavam todos os trabalhos necessários de poder se submeter e não morrer de fome, né, aluna? Senão, estava no sal. Tá bom? Essa foi a nossa revisão da aula de hoje. Eu vou deixar vocês agora, daqui a pouco eu volto para corrigir a atividade e dar sequência, tá bom? Então, já estarei de volta com vocês. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Agora é com você. Vamos corrigir a atividade? Bom, a aula foi maravilhosa porque quando você fala em Idade Média, é um assunto que chama atenção. Por quê? Porque nasce ali, na verdade, nesse período do século V ao XVI, uma estrutura social que vai chegar até a Idade Moderna, e isso serve como base para a Idade Contemporânea. E a Idade Pós-Contemporânea é o que nós vivemos hoje. Então,
querendo ou não, a sociedade ainda está dividida nessa pirâmide social que nós chamamos, né? Essa divisão. Hoje, claro, qualquer estamento pode casar um com o outro, né? Alto, baixo, médio, cada um pode casar. O importante é o casamento, tá bom? Então se quebrou muito essa lógica do passado. Joga na tela, a primeira questão que nós temos é essa daí. Vamos lá para a leitura. Diz o seguinte: na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre o subordinado e o chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós assim formados uniam. Olha que legal! Tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas. Os mais pequenos aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens remunerando-os. MacBlock, a sociedade feudal. Ok. O texto acima, aluno, que vocês acabaram de ver, se refere a quê? Descreve o quê? Eu tenho como alternativa A, B, C, D e E. Letra A. Hierarquia eclesiástica da Igreja Católica. Seria isso? Letra B. Relação de tipo comunitário dos camponeses. Letra C. Relação de sucerania e vassalagem. Letra D. Hierarquia nas corporações de ofício. E por último, letra E. Organização política das cidades medievais. Vocês observaram que o texto é muito bonito em cima, uma leitura bacana, uma leitura suave, que vai te chamar a atenção. Percebeu? Mark Bloch é um dos camaradas que mais escreve sobre a Idade Medieval, a Idade Média, ou o sistema feudal. E aí, já temos uma noção de saber qual é a resposta? Vamos lá, então? A resposta dessa questão, que marcou a letra C, está correta. Vamos reler novamente. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre o subordinado e o chefe mais próximo. Estava escrito, né? De escalão em escalão, os nós assim formados uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas. Os mais pequenos aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens remunerando-os. Que legal. Por isso que a resposta é a letra C. Relação de sucerania e vassalagem, que foi falado muito aqui na nossa aula. Lembra que eu expliquei para vocês o cerimonial que era feito, a entrega, a passagem do servo para ser vassalo, né? Defender a terra do seu amo, do seu rei, do seu senhor, criar exército, soltar, livrar o seu rei, caso ele fosse aprisionado pelo inimigo, comparecer ao juiz, aos tribunais, quando fosse chamado. Então, tinha suas obrigações. E é esse vínculo de fidelidade que é uma amarração durante a Idade Média, tá bom? De sucerania e vassalagem. Fechou? Próxima questão. Questão número 2. Diz o quê? O sistema feudal caracterizava-se, agora sim, como que se caracterizava? Letra A. Pela inexistência do regime de propriedade da terra. Olha isso? Pela inexistência do regime de propriedade da terra, predomínio da economia de comércio e organização da propriedade pública. Letra B, pelo cultivo da terra por escravos com produção intensiva e grandes benefícios para os vassalos. Letra C, pela aplicação do sistema assalariado e trabalho forçado dos vilões nas pequenas propriedades senhoriais.
Letra D, pela divisão da terra em pequenas propriedades e utilização de técnicas avançadas de cultivo. E por último, letra E, pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. Percebeu? Vejam, senhores, qual é a resposta dessa questão aí que vocês estão vendo. O sistema feudal caracterizava-se, ou seja, o conceito, como é que estava definido. Já sabe? Já sabe? Vamos lá então. Já sabe? A resposta é a letra E. Exatamente. Pela propriedade senhorial da terra. Regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. Era isso que estava relacionada à Idade Média. Eu tenho lá o sucerano, eu tenho aqui embaixo o vassalo. O que interligava os dois? Era essa ideia de você servir o seu senhor. Essa ideia de você estar preso à terra e viver da mesma. Pronto. Fechou? Próxima questão, questão de número 3, diz o seguinte. Durante a Idade Média, aluno, na Europa Ocidental, predominava o sistema feudal, cujos fundamentos eram... Agora eu quero ver. Letra A. O trabalho servil, a família patriarcal e o Estado Nacional. Será? Letra B. O trabalho servil, a família patriarcal e a posse da terra pela nobreza. Bom, muito bom. Mas será que é? Letra C. O trabalho servil, a família igualitária e a posse da terra pela burguesia. Letra D. O trabalho livre, a família patriarcal e a posse da terra pelos nobres. Veja aí. Letra E e última. O trabalho escravo, a família patriarcal e a posse da terra pelos camponeses. Dá para confundir? Dá. E como dá? Se você não assistir a aula, tu vai ficar boiando nessa questão aí. Durante a Idade Média, na Europa Ocidental, predominava o sistema feudal, cujos fundamentos eram. De qual fundamento nós estamos falando? Fundamento da letra A, B, C, D ou E? Já sabe? Dá para responder? Eu creio que sim. Vamos lá comigo? Resposta no quadro é a letra A. Está aí. O trabalho era servil. Quem executava o trabalho era o servo. A família patriarcal, porque o pai está acima de todos, né? O pai é a principal figura que nós temos, daí o termo patriarcal, tá bom? E a posse da terra pela nobreza. A nobreza acabava, então, estendendo essas terras para os servos plantarem. E, com isso, pagar os impostos, que é através dos grãos. A igreja também fazia isso? Sim, eu comentei isso na aula. A igreja, ela tinha muita posse de terra. Tanto é, senhores, que quando o Império Romano deixa de existir, a única instituição que vai permanecer unida é a igreja católica, apostólica, romana. E, na época, agora sim, nós vamos entrar na Alta Idade Média, vocês vão perceber que muitos fiéis davam para a igreja terras em busca de proteção e de salvação. Sabia? Mas isso é assunto para as próximas aulas. Fechou? Questão do Enem. Agora sim, essa aqui é faca na caveira. Olha o tamanho da bichona. O feudalismo, como todos os outros modos de produção, não surgiu repetidamente.
Percebeu? O feudalismo, como todos os modos de produção, não surgiu repentinamente. Ele foi o resultado de quê, com quem? Do surgimento da Igreja Católica Romana, instituição que, de certa forma, tomou o lugar do Estado Romano. Será isso? B, de uma síntese entre a sociedade romana em expansão e a sociedade bárbaro-germânica em decadência. Letra D, das contribuições isoladas dos bárbaros e dos romanos que deram aos feudos um caráter urbano. Letra D, do fortalecimento do Estado e da fragmentação política. E letra E, de uma lenta transformação que começou no final do Império Romano, passou pela invasão dos bárbaros germânicos no século V, atravessou o Império Carolígio e começou a se efetivar a partir do século IX. Olha que legal. Agora sim. O que tu acha, aluno? Qual que vai ser a resposta? É essa mesmo. É essa mesmo que você botou aí. Ótimo, olha aí. Aí é o resumo do que foi o feudalismo. O feudalismo, como todos outros modos de produção, não surgiu repetidamente. Claro, a gente sabe, aos poucos. Ele foi o resultado de uma lenta transformação, que vocês viram, saindo da Idade Média, né? Engateando ainda, que vai começar com o final do Império Romano, em 476, século V, quando houve a invasão dos bárbaros germânicos. Nós tivemos as invasões por migração e por invasões. Lembra que o exército romano ele foi germanizado. Ou seja, eu tinha vândalos, visigodos, ostrogodos, alamanos. Todas essas civilizações faziam parte do exército de fronteira do Império Romano, que eles chegaram lá através da migração. Aí depois, quando os outros bárbaros forçaram o Império, eles acabaram entrando. Então, houve uma mistura. Com isso, atravessou o Império Carolígio, olha só, e se efetivou a partir do século IX. Então, quer dizer, professor, que o século V, VI, VII, VIII ainda estava em construção o sistema feudal. Por isso que vocês vão ver lá na frente, aí nesse caso nós temos a baixa Idade Média e a alta Idade Média. O bicho vai pegar. Próxima questão aberta, diz o seguinte: quem eram os ministeriais na sociedade feudal? Isso aqui você sabe, aluno. Nós já comentamos, falamos sobre eles. Os ministeriais, vejam, tinham suas importâncias, a nobreza, o clero, o servo, e basicamente é um desenho da França. Nobreza, clero e o servo. Primeiro, segundo e terceiro estado. Ou para a resposta? Resposta dessa questão? Os ministeriais eram aqueles que administravam os feudos, e não dos proprietários. Como se fossem os corretores de imóveis. Não é isso? Os corretores que administravam os feudos dos senhores feudais. Feito isso, nós chegamos a mais uma aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Aluno, tchau, tchau e fique com Deus.